que foi solicitada pela 7ª região para incluir como vital. E esta é a última proposta vital do nosso caderno, né? Então, que é a rediscussão da vinculação com a Igreja Metodista. Antes da gente discutir e votar, o Colégio Episcopal tem acompanhado todas essas situações através do bispo João Carlos, que inclusive esteve no último concílio, né, da Igreja Metodista Unida. E ele pediu uma palavra de esclarecimento, né, para o plenário, no sentido de ajudar, né, depois na discussão. Meus irmãos e irmãs, eu acho que votar essa proposta nesse momento é colocar o carro na frente dos bois. Isso não foi decidido ainda na Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos. O concílio, que seria no ano de 2022, foi adiado para o ano de 2024. Em todos os nossos concílios, e eu fiz parte da maioria dos concílios, inclusive junto com o bispo Adonias, só cresceu o número de pessoas que não concordavam com o casamento de pessoas do mesmo... Que essa é a questão, não há outra questão doutrinária. De pessoas do mesmo sexo, de ordenação, só cresceu o número de pessoas se opondo a isso. O que acontece agora é que em 2024 há uma proposta que pretende que sejam constituídas 2 igrejas metodistas. É uma das propostas. É uma proposta que haja 2 igrejas, a Igreja Metodista Unida, que ficaria com o pessoal considerado liberal, portanto, apoiando o casamento de pessoas do mesmo sexo e ordenação de presbíteros LGBT. Mas isso não existe uma proposta, existem várias outras propostas. Essa é a que tem progredido mais, mas não foi alvo de decisão. Então, você dizer hoje que há diferenças doutrinárias entre nós e a Igreja Metodista dos Estados Unidos é um equívoco horrível, porque não foi decidido. Então, é possível até que num próximo concílio nós tenhamos que trabalhar isso. Além do que, a nossa relação com todas as igrejas metodistas no mundo com as quais nós temos relação são fraternas. Elas não são de dependência em nenhum sentido. Então, mas pode ser que num próximo concílio nós tenhamos que decidir. É interessante que não tenha vindo uma proposta igual a essa para a Igreja Metodista da Inglaterra, e já tomou uma decisão, mas não há uma proposta, portanto... então eu creio que a Igreja Metodista brasileira faria bem se adiasse essa decisão para depois do concílio, se isso vier a acontecer. Eu entendo que seria mais sábio. Essa é a minha opinião. E para nós, eu recebo muitas perguntas. A Igreja Metodista está decidindo isso. Não, a Igreja Metodista nem está decidindo isso. A Igreja Metodista Unida, não é, que está nos Estados Unidos, na África e na Europa, basicamente. Ela está trabalhando nessa direção. Para nós, eu sempre respondo dessa forma, para nós vale o que está nos cânones, correto? E os nossos cânones dizem que é vedado ao pastor, à pastora, fazer casamento, celebrar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é o que nós queremos, é isso que está nos cânones. E não acontecerá uma mudança, não é? Fora de um concílio geral. Enquanto isso, os bispos do Colégio Episcopal, como é função do Colégio Episcopal, pastoreia o seu povo.
tá? Mas então, encaminhar nessa direção, já existe, nós já temos os cânones, a não ser que fosse uma proposta, e não é, de acrescentar algumas coisas aos cânones, citar a Igreja Metodista como unida, hoje, dizendo que ela tem doutrinas contrárias à nossa, pensando nesse sentido, não é verdade. E até ofenderia a Igreja Metodista Unida e todo o povo que está lá, porque no momento em que se houver uma divisão, aí então, é claro, não poderão se ofender, porque realmente estão contrárias às nossas convicções e leis. Mas hoje não existe isso. Então, tomar uma decisão baseada num fato que não existe, não é sábio. Essa é a minha palavra para vocês, mas entendo que é uma sugestão, a proposta está aí e deve ser conversado, né? Proposta de encaminhamento, senhor bispo. Pois não. Antônio Carlos Ferrarese, 4ª Região. Bispo Luiz Virgílio e bispa, e irmãos e irmãs, eu entendo que os nossos bispos e bispas são os nossos maiores líderes. São aqueles e aquelas que melhor representam a Igreja Metodista em nível nacional. Sabemos que essa questão é polêmica, né, por natureza aí própria do tema. Agora, a palavra do bispo João Carlos, que esteve no concílio da Igreja Metodista Unida dos Estados Unidos, é muito esclarecedora para nós, conciliares que temos o poder de decidir, né? Como o bispo não pode fazer proposta, então eu quero propor a esse plenário que nós acolhamos a palavra do bispo João Carlos, da forma como ele nos orientou. Então essa é a minha proposta de encaminhamento, bispo, que nós nos orientemos agora pela palavra orientadora do bispo João Carlos e acolhamos a sugestão do bispo. Eu transformo então em proposta, porque bispo não pode propor, mas membro do concílio pode. Então eu transformo a sugestão do bispo João Carlos em proposta. Muito obrigado, bispo. Ok. Apoio? Ok. Vamos ouvir o irmão Paulo. Se a proposta dele for aprovada, eu já... Ok. Os irmãos querem discutir esse encaminhamento, essa proposta? Bispo. Bispo, Não. estou aqui ainda, estou na fila aqui. Bispo. Perdão. De certa forma, eu também concordo com a fala do bispo João Carlos, mas é bom que nossos irmãos e irmãs aqui tenham consciência e acompanhem esse processo, porque o próximo Concílio Geral vai trazer uma demanda muito forte. E existem movimentos prós e contra. Não sei se todos sabem, se eu estiver errado, peço para o bispo João Carlos me corrigir. Pelo menos aí mais de 60% da Igreja Metodista Unida, entre membros e clérigos, aprovam a proposta de casamento de clérigos e de membros do mesmo sexo. E 30 e pouco por cento que não aprovam vai ter que sair da Igreja Metodista e abrir uma igreja nova. É mais ou menos esse caminho que a gente está vendo. Porque é a minoria, voto vencido, saia aqueles que estão ali perdendo ali naquela votação. E há quem diga também, amigos clérigos, que já tem insight, inclusive, metodistas fazendo casamento de membros. Não, já chegou isso até mim já. Já tem esse caso de metodista fazendo tais atitudes de casamento do mesmo sexo. Então, assim, é só mais uma provocação, que não vai se tratar agora, mas que as pessoas possam pesquisar, estar inteiradas, porque o próximo Conselho Geral vai trazer uma movimentação, uma provocação nas prévias e até mesmo no concílio. E quanto a acolher, eu concordo com a fala do nosso bispo João Carlos. Obrigado. Bispo Virgílio. Obrigado. Pois não. Se o irmão Ferrarese permitir, quando o assunto veio, o nosso desejo era que o assunto fosse pelo menos conversado. Eu procurei o bispo João Carlos para nos ajudar com a orientação, e o professor Paulo Garcia elaborou uma proposta substitutiva. Então, se o irmão Ferrarese permitisse, a gente podia ouvir a proposta substitutiva do professor Paulo Garcia, e depois eu também gostaria de fazer uma proposta de encaminhamento, que esse concílio endossasse o manifesto do Colégio Episcopal, a declaração do Colégio Episcopal, não que o colégio precisa de endosso, mas que esse concílio assumisse como sua a manifestação do Colégio Episcopal sobre esse tema no ano passado, não é? Como orientação pastoral, mas que o concílio
homologasse, acolhesse como seu. Mas eu gostaria que a gente ouvisse a proposta, se o Conselho permitir. Pois, Eu vou ler a proposta, só Pois vou corroborar a palavra do Bispo João Carlos. Eu participei também do Concílio Geral extraordinário e tenho acompanhado as discussões. Até mesmo a questão de proporção tem muita fala, mas ela não se confirma na prática mesmo. Ninguém sabe quantos apoiam. Cresce muito mais o número de pessoas contra essa proposta mais liberal dentro da Igreja Metodista Unida do que a gente tem pensado. Então, a proposta é a seguinte, e aí tem a questão das relações. Considerando que a Igreja Metodista Unida é uma igreja que deu origem à Igreja Metodista no Brasil e com a qual mantemos relação fraterna e temos assento no Concílio Geral dessa igreja. B, que temos mantido parcerias históricas que com segmentos da igreja, Confederação de Mulheres, Junta de Discipulado com o Projeto Cenáculo, Junta de Ministérios Globais acompanhando e enviando missionários brasileiros a várias igrejas, e com... Pulou a minha página aqui, só um minutinho. E com regiões eclesiásticas, como a região da Alemanha. A Alemanha é uma região eclesiástica, né, dessa igreja, que apoia projetos nossos em regiões missionárias, na Rema, por exemplo. C, que passa por um momento de redefinição doutrinária que será definido em seu Concílio Geral, que será realizado em 2024. D, que há um movimento de igrejas e lideranças da Igreja Metodista Unida que já anunciaram a criação de uma nova igreja, Igreja Metodista Global, que a previsão inicial era de criá-la em maio deste ano, mas definiram a criação após o Concílio Geral. E que o tema prioritário neste conflito é a posição diante da homoafetividade, propomos que a Igreja Metodista no Brasil já tem uma posição definida sobre esse tema e que reafirma essa posição. B, que a Igreja Metodista no Brasil é uma igreja que respeita e promove relações fraternas com o metodismo mundial, sem abrir mão de suas doutrinas e convicções. C, que frente a esse momento de transição, nos mantenhamos abertos às relações fraternas até as resoluções do Concílio Geral da UMC, da Igreja Metodista Unida, de 2024, e que após as definições, o Colégio Episcopal e a COGEAN avaliem, à luz dos nossos princípios já definidos anteriormente, os caminhos das nossas relações fraternas com essa igreja, bem como com a futura Igreja Metodista Global. ok, essa é a proposta. Os irmãos e irmãs querem discutir? Vamos votar. Então, favoráveis a esta proposta, queiram dizer sim. Sim. Contrários, não. Está aprovado.